Evander no Flamengo. Marcelo Barreto surpreende com notícia de Gabigol. E Neto ofende torcida do Flamengo por situação inusitada. Se é torcedor raiz, já se inscreve no canal, ative as notificações e deixa nos comentários de qual estado você nos assiste. Agora vamos à notícia. Se hoje a negociação com Léo Ortiz está um pouco distante do desejado, quem esteve muito próximo de chegar em janeiro foi o meia Evander, do Portland Timbers, dos Estados Unidos. O Flamengo chegou a formalizar uma proposta de 7 milhões de dólares, 34 milhões de reais na época, porém a franquia da Major League Soccer recusou. A oferta aos norte-americanos visava um vínculo de 3 anos com Evander, meia oriundo da base do rival Vasco e que tem hoje 25 anos. Pouco mais de um mês depois do fim das tratativas, o próprio meio-campista se pronunciou sobre a negociação. Afirmando que queria ter voltado para o futebol brasileiro, e ter ficado mais próximo do radar da seleção, Evander revelou que ficou próximo de uma transferência ao mais querido. Quase teve o acerto com o Flamengo, gostaria muito de ter ido. Como objetivo de carreira, era muito interessante para mim, voltar ao Brasil, para um clube grande, poder ter chance de chegar à seleção brasileira. Mas, aqui, o clube também tem um projeto para mim. Por isso que não deu muito certo, afirmou Evander em entrevista coletiva. O meio-campista dos Timbers tem contrato até dezembro de 2026, com opção de renovação por mais um ano, e foi uma das transações mais caras da história da Liga Norte-Americana. Evander é um jogador destro, de presença maior pelo lado esquerdo do meio-campo. O camisa 20 do Portland é um dos principais responsáveis pela criação de jogadas. Na última temporada, Evander atuou em 29 partidas pelo Timbers, com 11 gols e 4 assistências. Em um ano, tornou-se uma das principais referências técnicas do time, tendo sido o artilheiro do time, líder em participações em gols, e eleito o melhor da temporada na MLS. Comentarista Neto saiu em defesa do atacante rubro-negro, que foi vaiado por parte da torcida ao ser substituído. Ainda que o Flamengo tenha dominado o jogo por inteiro e Pedro tenha marcado um dos gols, a exigência da torcida rubro-negra não perdoou o camisa 9. O artilheiro do time na temporada, com 8 gols, foi vaiado. Antes de dar lugar a Gabigol, Pedro desperdiçou uma cobrança de pênalti, além de outras oportunidades de gols que foram perdidas pelo centroavante. O contexto irritou os torcedores, que misturaram vaias e aplausos. No programa Os Donos da Bola, da TV Band, desta quarta-feira, Neto não concordou com a atitude por parte da torcida flamenguista. O comentarista, inclusive, mandou um recado, dica para Pedro. Parabéns à torcida do Flamengo, torcida terceirizada, né? Vocês xingando o Pedro. O Pedro joga em qualquer time do mundo. E vocês maltratando o Pedro e agora puxando o saco do Gabigol. Pedro, o Flamengo não te merece, filho, disse Neto. Após a partida, ainda na zona mista do Maracanã, Pedro afirmou que as vaias não o abalaram. O jogador também foi questionado sobre a rivalidade com Gabigol e rechaçou que haja algo além de uma disputa sadia entre os dois. A pressão no Flamengo sempre existiu. Não só no Flamengo. Eu sempre tive pressão na minha carreira. Não me abala, me dá mais força para querer dar o meu melhor a cada jogo, finalizou Pedro. O jornalista Marcelo Barreto, durante o programa Redação Sport TV, falou sobre a atuação do Flamengo na vitória por 4-0 em cima do Boa Vista, onde Pedro e Tite foram vaiados, mas Gabigol aplaudindo pela torcida. Pedro foi substituído após perder um pênalti, mas fez um dos gols da vitória rubro-negra. Apesar disso, ao ser substituído por Gabigol, recebeu muitas vaias das arquibancadas, o que chamou a atenção. Barreto acredita que está bem claro que Tite tem apenas Pedro como seu titular e não deve mudar a sua situação. Além disso, o jornalista deixou um recado claro para Gabigol, de que ele vai ter que correr muito para conseguir vaga. Tite já decretou que Pedro é o titular, disparou. Nesta temporada, contando também os jogos realizados nos Estados Unidos, Pedro já fez 8 gols, enquanto Gabi balançou as redes dos adversários por apenas 2 oportunidades, em meio à discussão sobre sua renovação. O cara não toma gol e é chamado de retranqueiro. O centroavante faz gol, o time ganha de 4-0 e ele sai vaiado. O Tite deixou claro que o Pedro é titular. Então hoje, tem a situação estabelecida assim, tem um ídolo no banco, continuou Barreto. O torcedor hoje curte o conceito do Gabigol, a ideia do Gabigol. O Gabigol como ídolo, o muque do Gabigol, e não o que o Gabigol está jogando agora, pontuou Barreto, na apresentação do programa. Se curtiu o conteúdo, já solta o dedo no like e não esquece de se inscrever no canal. Nos vemos na próxima atualização.